Bom, um dia depois do encontro com Putin, Trump deu uma declaração que caiu como uma bomba, né? Ele disse que a Ucrânia deveria aceitar um acordo para acabar com a guerra. Sabe por quê? Porque a Rússia é uma potência muito grande e eles não são. E aqui vem a grande mudança de posição, né? Trump também disse que concordou com Putin que os negociadores deveriam ir direto para um acordo de paz e não passar por um cessar-fogo antes. Isso vai na contramão do que a Ucrânia e seus aliados europeus, com o apoio dos Estados Unidos até agora, vinham exigindo, né? É óbvio que a reação foi imediata, né? Zelensky anunciou que vai viajar para Washington na segunda-feira para discutir os próximos passos. Já os aliados europeus de Kiev disseram que saúdam os esforços de Trump, mas prometeram continuar apoiando a Ucrânia a apertar as sanções contra a Rússia, além de pedirem novamente que os Estados Unidos ofereçam garantias de segurança para a Ucrânia. Bom, gente, depois de quase 3 horas de reunião com Putin no Alasca, Trump acabou postando na sua rede social, a Truth Social, o seguinte, abre aspas, ficou determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a horrível guerra entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, e não um mero acordo de cessar-fogo que muitas vezes acaba não se sustentando. Bom, essa declaração foi música para os ouvidos de Moscou, né? A Rússia diz que quer um acordo completo e não uma pausa, mas que isso é complexo porque as posições são diametralmente opostas. Bom, antes da cúpula, Trump tinha dito que não ficaria feliz se não conseguisse um cessar-fogo, mas depois ele mudou o discurso. Bom, as conversas de segunda-feira em Washington serão no Salão Oval da Casa Branca, o mesmo lugar onde, em fevereiro, Trump e o vice-presidente J.D. Vance deram uma bronca pública e pesada em Zelensky, né? Acusando ele de ingratidão. Vocês devem lembrar o tratamento que ele recebeu, que foi bem diferente do tratamento dado a Putin ontem, né? Zelensky, depois de uma longa conversa com Trump após a cúpula, disse que apoia a ideia de uma reunião a três. Veja o que ele falou, abre aspas. A Ucrânia reafirma sua prontidão para trabalhar com o máximo esforço para alcançar a paz. Mas Putin, ao falar com a imprensa, não fez nenhuma menção de se encontrar com Zelensky. E seu assessor, Yuri Uzakov, disse à agência de notícias russa TASS que uma cúpula a três nem sequer foi discutida. Em uma entrevista a Sean Hannity, da Fox News, Trump sinalizou que ele e Putin discutiram transferência de território e garantias de segurança para a Ucrânia e que eles concordaram em grande parte e acham que estão bem perto de um acordo. Mas ele acabou acrescentando que a Ucrânia tem que concordar. Talvez eles digam não. E quando perguntado sobre que conselho daria Zelensky, aí Trump mandou aquela direta para ele, né? Tem que fazer um acordo. Olha, a Rússia é uma potência muito grande e eles não são. Bom, vários líderes europeus, depois de falarem com Trump, reforçaram a necessidade de manter a pressão sobre a Rússia. O premier Keir Starmer disse que o fim da guerra está mais próximo do que nunca, graças a Trump, mas acrescentou, abre aspas, enquanto isso, até que Putin pare seu ataque bárbaro, continuaremos apertando os parafusos de sua máquina de guerra com ainda mais sanções. Mas nem todos foram tão otimistas assim, né? Alguns políticos e comentaristas europeus foram bem duros. Rufus Scheinger, ex-embaixador alemão, disse o seguinte, abre aspas, Putin teve seu tratamento de tapete vermelho com Trump, enquanto Trump não conseguiu nada. Como se temia, sem cessar fogo, sem paz. Um claro 1-0 para Putin. O historiador da Guerra Fria, Sergei Radchenko, escreveu que Putin é um oponente determinado e basicamente venceu essa rodada porque conseguiu algo em troco de nada. Ainda assim, Trump não vendeu a Ucrânia. Já o Alexander Meresko, chefe do Comitê de Relações Exteriores do parlamento ucraniano, disse que, ao abandonar o foco em uma trégua, Trump está adotando a posição do presidente russo Putin. E para fechar o encontro, gente, depois de dizer que se veriam em breve, Putin sorrindo respondeu em inglês, da próxima vez em Moscou. Trump disse que poderia levar um pouco de calor por essa, mas que possivelmente poderia ver isso acontecendo. Enquanto a diplomacia ferve, gente, no campo de batalha os russos estão em vantagem, né? Avanços recentes no Donbass criaram um risco de cerco a grandes grupos de soldados ucranianos. O problema concreto da Ucrânia, como nós sabemos, é a falta de efetivo para segurar as longas linhas de defesa, enquanto a Rússia tem mais poder de fogo, drones e bombas planadoras em grande escala. O resultado provável, segundo os analistas mais sérios, é o desgaste crescente das forças ucranianas e o avanço russo até o rio de Dnipro.
É nesse cenário complexo, gente, com a balança pendendo para o lado russo no terreno, que a Ucrânia vai agora a Washington tentar garantir que seus interesses não sejam deixados para trás. O que fica evidente é que Trump demonstra que existem duas categorias de estados: potências e não potências. E se você não é potência, deve se submeter a quem é potência. E chama atenção para o fato de que isso não se aplica apenas ao caso ucraniano, tá? Ah, professor, isso sempre foi assim. O Conselho de Segurança demonstra isso de forma clara. Sim, você tem razão, é verdade. Mas o verniz diplomático e a convivência com o direito internacional servia como freio, atenuador para essas manifestações. Agora, todos esses mecanismos estão sendo equiparados a nada. Bom, nos concentrando na questão ucraniana, a longo prazo a guerra tende a ser decidida no campo militar, não em mesas de negociação. Se permanecer assim, a Ucrânia pode acabar reduzida a um estado residual, com a Rússia expandindo o controle para além dos 4 oblastes já anexados, possivelmente incluindo até Odessa e Kharkiv. Apesar disso, líderes ocidentais continuam afirmando que, se a Rússia conquistar mais território, ameaçará o restante da Europa. Bom, gente, eu, particularmente, não enxergo evidências de que Putin queira dominar toda a Ucrânia ou o leste europeu. O que haverá sim serão relações envenenadas por muito tempo, com Moscou e o Ocidente se hostilizando em várias frentes, mas não um expansionismo comparável àquele expansionismo alemão na década de 1930.